Definidas estão as finais de conferência da NBA. No leste, o cabeça de chave número 1 Miami Heat enfrenta o segundo colocado, o Boston Celtics. No oeste, o Golden State Warriors, classificado como a terceira seed, enfrenta o cabeça de chave número 4, o Dallas Mavericks. Mas claro, antes de a gente chegar nas finais de conferência propriamente ditas, eu, Otávio Ribeiro, venho um tanto quanto aturdido num react do que a gente vivenciou no último dia 15 de maio de 2022. Um domingo com 2 jogos 7 que abalaram as estruturas da liga. Logo em seguida, a gente vai diretamente para Miami, onde o Flávio Merencio presenciou in loco a vitória do Miami Heat sobre o Boston Celtics na FTX Arena. E para fechar, eu, Otávio Ribeiro, recebo Daniel Degrande para a gente fazer nossos quick hits sobre o que a gente achou de mais engraçado, mais absurdo e mais prematuro no jogo 1 das finais, tanto do leste quanto do oeste. Então você já sabe, né? Ajeita esse fone de ouvido, estica essas pernas, que tá começando mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. O que foi esse domingo de jogos 7 de 2 séries dos playoffs da NBA? Sensacionais. Vamos lá, você pode estar pensando aqui, Otávio, peraí, é isso mesmo? Quando o gato sai, o rato faz a festa? Talvez seja isso mesmo. Aproveitando que o Flávio Merencio está nos Estados Unidos, a gente está aproveitando aqui essa edição de número 63 para mudar um pouco a estrutura do programa que você está acostumado a ouvir toda semana. E se está escutando isso aqui toda semana, bem capaz de você já ter ouvido o nome de Bill Simmons sair da minha boca. É porque eu gosto muito do cara, isso é fato. E aí aqui eu tô deixando para trás toda a rivalidade entre Celtics e Sixers. Eu aceito o clubismo do Bill Simmons porque eu acho que o clubismo do Bill Simmons é uma forma bem explícita de paixão. E eu acho que tudo aquilo que a gente faz com paixão acaba sendo melhor feito. Vocês não acham? Você não acha? E paixão foi o que não faltou para essa série entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Depois de um jogo 5 que deixou o nosso colega João Pedro Oliveira muito triste no episódio 62, você pode dar uma olhadinha aqui no feed, o jogo 6 foi um jogo roubado por Boston e Milwaukee. E quando eu digo roubado, no melhor sentido da palavra, sabe? Sem malícia, sem maldade, por favor. Roubado porque pro Bucks perder em casa a chance de fechar a série e se ver novamente na final do leste, simplesmente Jason Tatum precisou fazer o melhor jogo de basquete da sua vida. Ele apareceu com 46 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, 1 toco, 4 turnovers e um plus-minus de mais 21. E aqui eu acho que a gente consegue botar já no jogo 6 por terra todos os questionamentos de alguns dos poucos críticos, do Jason Tatum. Peraí. Esse Jason Tatum que a gente tá dizendo que é um dos top 5 MVP candidates, esse Jason Tatum que o Kevin Durant não conseguiu parar, é o mesmo Jason Tatum que o Wesley Matthews estava locking down no jogo 3? E aí você viu que, ok, a gente precisa adaptar, identificar a defesa que está sendo jogada contra ele e como é que ele tá respondendo, como é que ele tá reagindo. E não tem reação melhor do que a apresentada no jogo 6 por Jason Tatum. A sexta-feira 13 chegou pro torcedor do Bucks que sentiu ali o gostinho de ter perdido a série. Pelo menos na minha humilde opinião, tá? E pro jogo 7, antes da gente falar aqui do lado vencedor, eu queria primeiro enaltecer Jrue Holiday. A série em si foi bem legal porque cimentou ele, para quem ainda tinha alguma dúvida, para quem ainda questionava o homem, cimentou ele como um dos melhores da posição nos dois lados da quadra. Mas vamos ser sinceros, por melhor que seja Jrue Holiday, você nunca quer olhar pro box score, você nunca quer olhar nas estatísticas e ver que ele tá tentando mais de 20 arremessos por noite. Ficou clara a ausência do Chris Middleton. A falta que faz não só um pontuador, não só um All-Star player, mas um dos caras que iniciava o ataque do Bucks. Ball handler primário do pick and roll do Bucks. E aí aqui eu entendo. Tudo bem, você tá short-handed, você tá com um banco mais curto, você perdeu um All-Star player. Mas peraí. A gente não pode ser isento aqui e não criticar o Coach Bud. E tudo bem, eu sei que se você escuta isso aqui há algum tempinho, você sabe que eu sou um crítico ferrenho ao Coach Budenholzer. Mas você consegue me explicar por que a gente tava vendo o cadáver do George Hill em quadra nos jogos mais importantes da temporada? O que o Javon Carter fez?
demais pra ter sido 100% esquecido no churrasco. E vamos lá. No dia do jogo 7, eu brinquei com a minha digníssima senhora e falei que eu detestava o Grant Williams, que eu acho o Grant Williams um porre. Eu acho o Grant Williams em si um saco. Eu detesto o cara de batata. Eu não vou mentir. E eu fiquei bem chocado em descobrir que o cara de batata também é conhecido como o Batman. Uou, estranho. Bem estranho. E numa comparação, ela falou pra mim o seguinte: tá, mas você gosta do Grayson Allen? Ela foi cirúrgica, vai? E ela, puxando o Grayson Allen nessa comparação, nessa dicotomia de jogadores detestáveis de ambos os times, ela acabou fazendo um link bem bizarro do que acabou acontecendo no jogo de algumas horas mais tarde. Porque, bem, a gente não vai destacar aqui pelo Grayson Allen, que teve mais um jogo tenebroso, 0 de 6 na bola de 3 nesse jogo 7, o cara que já tinha sido um menos 29 no jogo 6, foram só 5 pontos por jogo nessa série, 5 bolas convertidas de 28 tentadas da linha de 3 pontos, só 13 de 42 dos arremessos de quadra. Do outro lado, a gente tem o Grant Williams. Alguns dias atrás eu estava lendo uma matéria do Jared Weiss, do The Athletic, que justamente brincava com o fato do Grant Williams ter começado a carreira dele 0 de 25 na bola de 3. 0 de 25. E aqui a gente precisa enaltecer o trabalho do coaching staff do Boston Celtics. Porque esse mesmo cara que começou a carreira sendo apelidado de Ben Simmons pelos colegas de equipe, esse mesmo cara já tinha tido o melhor jogo da vida na linha de 3 pontos no jogo 2, quando chutou 9 bolas e converteu 6. Mas para esse jogo 7, o Milwaukee Bucks deixou bem claro que no alinhamento defensivo, o Grant Williams ia ser deixado aberto, ia ser desafiado a chutar. E ele chutou. Ah, meu amigo, ele chutou. Ele chutou 18 bolas de 3. Ele igualou o recorde de Steph Curry. Salvo engano, daqui a pouco a gente vai estar ouvindo no Twitter Grant Curry por aí. Tenho certeza. Se o cara conseguiu ser chamado de Batman só por gostar dele por parte da torcida, com certeza já a gente vai estar vendo um Grant Curry por aí. Grant Williams ter terminado a partida com um game high de 27 pontos diz muito sobre Boston Celtics, a profundidade de elenco do Boston Celtics e um trabalho magistral do Ime Udoka. Porque lá no primeiro quarto, quando as coisas não estavam dando muito certo, quando o Bucks estava liderando o placar e bola após bola o Grant Williams era desafiado a chutar, a gente sentia que talvez o moral dele, talvez a própria confiança estivesse diminuindo. E aí, em dado momento, ele hesita numa bola que ele tá livre e passa um arremesso livre para um companheiro que tá marcado. E esse companheiro é responsável por tentar infiltrar e perder a bola. Coach Ime Udoka chama o tempo, chama o timeout e deve ter mandado na chincha pro Grant Williams. Você tem que continuar chutando. Eu digo isso porque foi o que aconteceu. Você terminar um jogo 7 sendo o maior pontuador da tua equipe, sendo um role player, mostra bastante a tenacidade mental da tua equipe, sabe? Ainda mais quando você é desafiado pelos atuais campeões a um tiroteio na linha de 3 pontos. E aí os números não mentem, gente. É impossível, eu repito, é impossível você conseguir ganhar do teu adversário quando você só consegue chutar 12% da linha de 3 pontos enquanto ele arremessa 40%. Quando ele tenta 55 bolas de 3 enquanto você só converte 4 e ele converte 22. Quando você tá de fato desesperado, tentando cortar a diferença, sentindo a ausência do teu pick and roll maestro. Mas que seja exaltada essa série para Ime Udoka, Grant Williams, Jason e Jaylen Brown, que conseguiram a maior vitória da dupla. E o Boston Celtics tá aí, mais uma final do leste. Felicidade de uns, tristeza de outros, mas a gente tem que falar tristeza que foi o segundo jogo, porque eu vou ser sincero contigo, tá? Eu nunca vi uma maior humilhação num jogo 7. Eu não me recordo mesmo. O Doug Haller tava tweetando durante o jogo que o torcedor do Arizona, o torcedor de Phoenix, vai se lembrar desse jogo da mesma maneira dolorosa que ele se lembra dos últimos 3 minutos do Super Bowl 43. Aquele entre o Cardinals e os Steelers. Santonio Holmes ainda dói. O que foi esse jogo 7? Uma equipe apareceu, outra não. O primeiro quarto até mascarou o que estava acontecendo, porque 27-17 saiu lucro pro Phoenix Suns. O segundo quarto, o Suns teve 10 pontos.
10 pontos. E aqui eu acho importante dizer o seguinte, eu tava apostando no Phoenix Suns para vencer esse jogo em casa, porque afinal de contas as vitórias do Suns em casa tinham sido por uma margem de 19 pontos. E a gente tinha visto na série anterior do Celtics, quando você joga em casa, os teus role players estão mais seguros. Só em casa que você vê um Peyton Pritchard acertando uma bola de 3 e falando "That's what I do", é isso que eu faço. O Peyton Pritchard, 8º cara da rotação. Então assim, eu realmente esperava que o mando de quadra ia fazer diferença, como fez até então, mas o torcedor do Suns não teve nem a oportunidade de torcer de fato pelo time, porque afinal de contas o Suns nunca liderou nesse jogo 7, nem por um segundo. Surreal, um aproveitamento de 37,9% dos lances de quadra, ninguém pontuando mais do que 12 pontos, assustador. Que a gente nunca mais escute as palavras do Lucas Special como uma provocação. Principalmente do Sr. Devin Booker, que foi simplesmente obliterado pela defesa do Dallas Mavericks. O Mavericks fez o Devin Booker tentar o seu primeiro arremesso de quadra com 5 minutos faltando para acabar o terceiro quarto. Ele terminou a noite com 11 pontos. Uou, que massacre! 30-10 no segundo quarto, 35-23 no terceiro. Um quarto que nem chegamos a ver Luka Doncic em quadra. Luka Doncic esse que, vamos lá, o cara chegou. Não é mais só uma promessa, não é só mais uma rising star, não é só mais o fruto de um heliocentrismo. É o cara que conduziu o time dele. Um time que, vamos ser sinceros, cheio de nobodies, as finais do leste, desbancando o melhor time do ano inteiro. Eu repito aqui, o Phoenix Suns teve a melhor temporada regular de sua história. E tá aí uma franquia antiga, viu? Tá aí uma franquia bem antiga. Depois de tanta soberba no jogo 2, o Suns conseguiu a implosão. E assim, eu mencionei isso acho que no episódio 62. O Rick Carlisle até tentou jogar uma zica, tentou jogar aquele famoso backhand compliment, falso elogio. Eu treinei os dois e eu posso dizer, Luka Doncic e Jason Kidd são feitos um para o outro. Kidd é o treinador perfeito pro Doncic. Eu não sei se é o treinador perfeito pro Doncic em si, mas para esse elenco, de fato, o Jason Kidd é. A maneira como ele conseguiu explorar o desrespeito do Suns e botar na cabeça do Reggie Bullock, do Dorian Finney-Smith, do Dwight Powell, do próprio Spencer Dinwiddie, que olha só, eles estão contando com a gente fora. Ninguém acredita na gente. E uma coisa que o Bill Simmons sempre fala é, todo ano a gente sempre tem o time do Nobody Believes in Us. Ninguém acredita na gente. E essa narrativa acaba sendo a força motriz de uma possível run. E que run do Dallas Mavericks. A série eu acho que diz mais sobre o Suns, porque daqui pra frente a água fica 100% mais turva. Será que a temporada passada foi o verdadeiro fluke? Será que o alinhamento planetário que acabou permitindo o Suns chegar às finais não vai tornar a se repetir? Afinal de contas, faziam 10 anos que o Suns não estava pisando na quadra durante os playoffs da NBA. É difícil, mas a gente sempre pensa que, ok, ano que vem a gente vai estar aqui de novo, mais forte, mais pronto mentalmente. Mas o ano que vem pode nunca chegar. Nunca chegou pro Oklahoma City Thunder depois daquela final em 2011/12. Será que vai chegar pro Phoenix Suns? Será que Chris Paul vai continuar jogando? Se bem que eu acho que eu vi agora há pouco no Twitter que ele tinha dito que ainda não ia se aposentar. Mas vamos lá, por que o DeAndre Ayton jogou só 17 minutos? Esse cara que foi a primeira escolha do mesmo draft do Luka Doncic, o Luka Doncic que destruiu a tua franquia, que não precisou nem jogar o quarto para pontuar 35. Difícil, bem difícil imaginar. O Lucas Special de fato chegou na noite de hoje, na realidade agora é de ontem, a noite de 15 de maio de 2022. E eu confesso a vocês, talvez desde o Trae Young com o Madison Square Garden e o Giannis Antetokounmpo com o próprio Phoenix Suns, eu não me lembro qual foi a última vez que eu tinha visto um jogador praticamente sozinho destruir o psicológico de uma arena lotada com 19.156 espectadores. O Tesouro guardava sexta após sexta, tava rindo pra gente. Tava rindo do Devin Booker, tava rindo do Suns. E aqui eu acho que valeu a pena ter ficado no jogo até o final, e pra quem perseverou, quem quis ver o garbage time em quadra, quem viu a quase treta do Boban Marjanovic com um dos Holiday Brothers, sinal, domingo difícil pros Holiday Brothers, né? As eliminações. Valeu a pena por ter visto o Luka Doncic feliz, absorto em êxtase e ânimo, abraçando o Dirk Nowitzki. Eu confesso a vocês que eu adoro o Dirk. Eu acho que aquela run de 2011 foi uma das coisas mais prazerosas de ter acompanhado como fã da NBA.
ver o tesouro abraçando o mentor, feliz tal qual um filho por ter conseguido um feito, e o Dirk com um sorriso aliviado, sem nenhuma pressão, só contente por ele, aquilo ali fez o meu domingo. Que vem daqui pra frente, a gente não sabe. Agora, aproveitar aqui só fazer um comentário. Eu sei que eu ia falar aqui só sobre os jogos 7, mas eu queria fazer só um comentário sobre a série que a gente terminou o episódio 62 falando sobre e continuamos hoje. Agora, o Philadelphia 76ers foi eliminado pelo Miami Heat. E aí, 1 bilhão das perguntas que vão ser feitas pro Phoenix Suns também estão sendo feitas agora sobre o Philadelphia 76ers. Mas eu queria exaltar aqui só o trabalho do Erik Spoelstra, porque eu acho que foi o Rob Mahoney que falou, mas ninguém semeia mais discordância com seus ajustes do que o Erik Spoelstra. O que a defesa do Heat fez com o Sixers, que já não entrou muito lá, né, engajado, mas a maneira pela qual a defesa do Heat fez o Sixers implodir é algo brilhante de ser acompanhado. O Sixers parecia constantemente frustrado, todos os jogadores uns com os outros, mas em nenhum momento parecia que eles iam conseguir identificar o que estava errado, de quem era a culpa. E aqui é só pra gente não deixar passar esse kudos ao Erik Spoelstra. Mas vamos lá, já roubei muito do teu tempo, já roubei muito do nosso tempo aqui de podcast, tagarelando. Vamos pro episódio, vamos comentar sobre os primeiros jogos das finais de conferência, claro. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pets e Regatas Podcast, direto de Miami para vocês. Eu sou o Flávio Merencio e vim trazer para vocês um pouco da experiência do jogo 1, cara. Para quem não sabe, para quem não viu no nosso perfil, @Pets e Regatas, no Twitter e também no Instagram, eu estava presente em loco no jogo de Boston Celtics e Miami Heat, jogo 1 dos playoffs da final de conferência. Foi uma experiência sensacional, foi uma experiência inesquecível pra mim. Minha primeira vez assistindo um jogo de NBA, minha primeira vez assistindo um jogo de playoffs, então assim, é um momento gigante pra essa pessoa que eu vos falo, é um momento gigante pra quem acompanha como fã a NBA há muito tempo. Tive um pouquinho de dificuldade pra chegar e tal, tava um pouco de trânsito, cheguei com o jogo quase que começando, paguei por uma cervejinha pra poder entrar na atmosfera do jogo, cervejinha inclusive bem cara, por sinal, pra galera que já conhece o clima de estádio. A minha surpresa sobre o jogo é o seguinte: Boston começou melhor. A primeira metade do jogo foi de Boston. Boston foi bem superior. E eu até estranhei, porque o Boston estava sem Marcus Smart, Boston estava sem o Al Horford. Eu estranhei Miami não estar com mais energia. Mas o Boston, apesar de estar bem melhor, o Miami não deixava eles saírem muito e voltava no jogo, não deixando escapar muito ali de 10 pontos. E aí a galera tava ensandecida. A atmosfera do jogo foi sensacional, o pessoal muito tranquilo para poder chegar nos lugares, nos assentos, tudo assento marcado, enfim, mas a galera tava ensandecida na arquibancada mesmo. Muita gente ficando em pé, depois sentava, ficando em pé, depois sentava. A cada jogada, inclusive, como eu falei, né, a cada jogada do Jimmy Butler, porque o Jimmy Butler era o cara do jogo, né? Ele tava se desenhando o cara do jogo. Quando eles voltaram pra segunda metade do jogo, o Miami tava com outra postura, umas bolas do Tyler Hero que tava mal na primeira metade começaram a cair, e principalmente o Jimmy Butler tomou conta do jogo, da parte defensiva e na parte ofensiva também. Além disso, quem tava bem no jogo, Peyton Pritchard do lado de Boston e o Jason Tatum. Jason Tatum podia ser mais agressivo ao meu ver, como o Boston tava sem Marcus Smart, o iniciador da jogada era o Peyton Pritchard, e eu achei que ele tava um pouco fominha demais. Jaylen Brown mais apagado no jogo, do ponto de vista de movimentação e participação no jogo, e às vezes é o que a gente sabe, né? Os stats não representam necessariamente como é o jogo. E no último quarto, Boston até tentou algum tipo de reação, mas Miami e principalmente Jimmy Butler tomaram conta do jogo, indo pra sexta o tempo todo para poder cavar a falta. Boston ficou num buraco com 7, 8 minutos, ficou num buraco com
faltas, e toda bola que o Jimmy Butler ia era lance livre. Toda bola que o Jimmy Butler ia pra cesta era lance livre. A partir daí, o jogo já estava definido. A experiência no total foi, no jogo todo, a saída do jogo também foi bem tranquila e tudo mais, andar mais um pouquinho para poder pegar no Uber de volta para casa, mas foi ótima. A experiência para mim foi ótima. Realizei um sonho, assim, desde criança, que eu quero ver um jogo de NBA. Nunca deu certo de conseguir, e queria trazer essa experiência para vocês aqui também, porque vocês pedem pra gente, né, compartilhar mais coisas da nossa vida e das nossas interações com a NBA. Então tô trazendo isso aqui para vocês e exclusivamente para os nossos ouvintes do Pads e Regatas Podcast. Beleza, galera? Tô com saudade. Eu sei que tem gente aí que tem feito um ótimo trabalho me substituindo. Queria agradecer aí a Daniel De Grandes, João Pedro, JP, JJ, e já que eu tô de volta. Já que eu tô de volta. Ainda tenho mais algumas semaninhas aqui de férias, mas já que quando vocês piscarem eu tô de volta. Até lá, continuem ouvindo o Pads e Regatas Podcast, continuem apoiando o @Pads e Regatas no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E qualquer comentário sobre isso, caso vocês queiram ouvir mais sobre os meus relatos aqui sobre o jogo, por favor, mandem perguntas para padsregatas@gmail.com, de novo, padsregatas@gmail.com. Grande abraço, galera! Olá, você que me escuta, seja muito bem-vindo até que enfim à edição de número 63 do Pads e Regatas Podcast. Meu nome é Otávio Ribeiro e, como você já viu no título do episódio, você já tá acostumado porque tava aqui também penúltimo episódio, antepenúltimo episódio, dá uma olhada no feed que você vai reconhecer o nome dele. Tô com Daniel De Grande, seja muito bem-vindo, irmão. Opa, meu irmão, sempre um prazer fazer parte do podcast. Estamos aí de novo. DDG Report hoje na área para falar de NBA comigo. Dani, a gente vai comentar aqui sobre os jogos 1, mas eu sei que tá um programa um tanto quanto diferente do que a galera tá acostumada, mas vamos só abrir aqui com aquela... Abrir não, né? A gente já tá na metade do programa praticamente, mas vamos fazer aquela pausa para mandar a sessão Enzo de abraços efusivos, a sessão Enzo de shoutouts. Eu tenho um abraço aqui para mandar pro Ricardo, que trabalha aqui no prédio, o porteiro aqui do prédio, que é um aficionado pela NBA, é um bandwagoner. Daniel De Grandes, é bom falar isso aqui, porque foi um torcedor do Chicago Bulls nos anos 90 e se rendeu na última década a Golden State Warriors e tá aí ansioso com os playoffs rolando. Quem que você tem um abraço aí pra mandar do lado de lá? Eu tenho um abraço pra mandar pro nosso amigo Vitinho, Vitor Freire, tá? Nosso amigão. Ouvinte, Vitor Freire. Vitinho, um abraço, Vitinho, tamo junto e que o seu São Paulo melhore. Um abraço. Não só estamos falando dos campos, hein? Estamos falando das quadras também. Mas vamos lá, Daniel De Grande. Vamos fazer aqui um combozinho, porque a gente acabou segurando pra falar sobre o jogo 2, porque o jogo 1 não era tão telling assim sobre uma das séries, né? E eu tô falando aqui sobre o jogo que aconteceu na FTX Arena, que a galera inclusive escutou um áudio expresso diretamente de Miami do Flavinho, o Daniel De Grande, falando sobre o jogo 1. Não posso crer que Flavinho tá lá. Flavinho está lá e esteve exatamente na FTX Arena pro jogo 1. Mas isso aí ele contou, vocês ouviram aqui, né? Agora, Dani, vamos falar uma coisa. Esse jogo 1 a gente não pode levar muito em consideração, porque primeiro que o Celtics tava sem o Rock e o Smart, né? Esse joguinho 1 foi o outlier da série, com todo respeito ao Miami Heat, que eliminou o nosso Sixers, né? Mas o Heat é um time bem inferior ao time do Boston Celtics, e assim, cara, vai precisar de mais, como já ganhou um jogo, vai precisar de mais 3 jogos como aquele jogo 1 do Jimmy Butler. E eu não acho que ele vai fazer isso. Pois é, o Dani mencionou aqui e ele tá coberto de razão, porque foi 118-107 o jogo 1 pro Miami Heat, só que, como o Dani falou, por que foi um outlier? Porque a gente teve literalmente um Celtics sem 2 titulares, a gente teve literalmente um Jimmy Butler precisando fazer 41 pontos em 41 minutos, 1 ponto por minuto, e a gente teve Jimmy Butler indo a linha de bonificação 18 vezes, Dani. Só exemplificando isso que a gente fala sem os 2 titulares, no jogo 2 que o Marcus Smart jogou, ele fez 24 pontos, 12 assistências e 9 rebotes. Quase um triplo-duplo, uma diferença absurda do primeiro jogo que foi a série. Então, assim, esse primeiro jogo, claro, o Heat se valeu do mando de quadra, ganhou o jogo, bateu um Celtics desfalcado, mas não, na minha opinião, não acho que esse vai ser o tom da série, tá? Eu acho que o Celtics já reverteu o mando de quadra, né, porque roubou o jogo
jogo 2 em Miami, e pra mim vai fechar uma série até com certa tranquilidade em 6 jogos. Pois é, Dani, isso aqui a gente tava de acordo, antes mesmo de começar a série, a gente já imaginava o Celtics como o representante, né, do leste nas finais da NBA, mas eu te faço a seguinte pergunta: o jogo em si, o Heat só ganhou, de fato, o terceiro quarto, né, que foi um vareio. Um atropelo, né, uma run absurda. 39-14, Dani, pro Heat no terceiro quarto. Aí eu te faço duas perguntas aqui. Você acha que o Heat consegue fazer mais quartos desse, levando em consideração que só nesse quarto, né, o Jimmy Butler teve 17 dos 41 pontos dele? Você acha que o Jimmy consegue fazer isso com a quantidade de corpos que vão ser jogados em cima dele? Porque, como você falou aí, no jogo 2, além do Marcus Smart, toda hora tinha alguém aparecendo ali pra ajudar na defesa do Jimmy Buckets. Quem é que vai aparecer pro Heat? Quem é que o Heat pode contar de fato pra tentar mudar alguma coisa, pra ser mais do que uma opção de um show de um homem só, de ser um homem que bate pra dentro e 4 abertos, e 3 abertos pelo menos? Esse cara, em tese, seria o Kyle Lowry, né? Mas ele não tá jogando a série. A gente precisa ser bem sincero. Contra a gente, né, Dani? Ele tava sendo um reforço contra os Sixers quando ele tava presente em quadra. Eu acho que o Celtics tem uma boa defesa para anular o Tyler Herro. Eu acho que o Celtics tem uma boa defesa para limitar também o Gabe Vincent, o Max Strus. E, cara, vamos ser bem sinceros. Se o Miami Heat tá esperando que esse segundo cara seja o Bam Adebayo, simplesmente a série já acabou. Eu posso afirmar isso com todas as letras. Pois é, Dani. Eu acho super legal, super cute a ideia a narrativa de, olha só, o Heat tá entrando em quadra com vários undrafted free agents. Poxa, vários caras que tiveram que arranjar o espaço da liga, mas nesses jogos, assim, a gente vê que isso faz também uma certa diferença, né? Claro que faz. Tu vê um outro lado com o Boston Celtics, com Jason Tatum, com Marcus Smart, com Jaylen Brown, com Grant Williams, todas picks de primeira rodada, e os 3 primeiros que eu citei de loteria. A diferença de talento, a diferença de atleticismo, pra mim, é evidente nessa série. Pois é, cara. E eu te digo uma coisa. Você falou isso pra mim há um final de semana atrás sobre o Jimmy Butler. Eu detesto ter que admitir isso. Eu detesto ter que, on the record, admitir isso. Mas é fato. O cara é um psicopata. Ele é um alfa. Talvez ele seja o super alfa dos alfas, né? Apesar de eu não gostar muito da determinação alfa. Mas talvez se tem uma pessoa que deve ter ficado irada ouvindo de sexta a domingo e de domingo até terça-feira que o melhor jogador dessa série tá em Boston é o Jason Tatum, é o Jimmy Butler. Uma coisa que eu gosto muito, e isso aí vem desde os tempos que ele tava aqui, o Jaylen Brown é um bom jogador, é um bom defensor, mas quando o Jimmy Butler consegue um switch, consegue uma troca que o Jaylen Brown fica nele, ele desconhece, ele parte pra cima. É meio que aquela parada, o Bill Simmons fala do irmãozinho menor, sabe? E ele só vai mesmo pra cima. Jimmy Butler tem mais 3 jogos aí de 40 pontos pra entregar e roubar essa série pro Heat? Não tem. Afirmo que ele não tem mais esses 3 jogos. Ele fez 29 pontos nessa derrota de ontem, né? Ele pode até fazer mais 3 jogos de 30 e poucos pontos, mas eu acho que se o supporting cast dele não ajudar, não vai adiantar de nada. Tá sendo a série de um homem só do lado do Heat até agora. E desse jeito, não é o melhor jeito pra bater um time de Boston que é muito redondinho, eu diria, muito encaixado. Quando se precisa do Tatum, ele pontua. Quando precisa do Brown, ele pontua. O Grant Williams tá fazendo um ótimo playoff, tem pontuado. Peyton Pritchard também. Então, assim, é um time muito encaixado para um jogador só bater esse time. Eu acho que não é por aí. O segredo do Heat era conseguir, não só que o Jimmy Butler jogasse, que outros jogadores fossem melhor envolvidos na offense, como Tyler Herro, Gabe Vincent, Max Strus, né, no caso que o Kyle Lowry não tá jogando. Se eles não conseguirem esse encaixe melhor, essa série já era. Pois é, cara. Você falou dos 29 pontos do Jimmy. Para os 29 pontos que o Jimmy teve, só o Gabe Vincent pontuou em dígitos duplos, com 14. Max Strus, PJ Tucker e Bam Adebayo, os 3 somados fizeram menos de 20 pontos. Então, assim, você sente realmente essa ausência, né, de poderio ofensivo. Quem sabe aí um Kyle Lowry renovado, talvez depois de, uma semaninha completa de descanso? Creio que não. Eu acho que a lesão dele é mais grave que essa. Eu acho que Kyle Lowry, se jogar, vai jogar no sacrifício e talvez nem joga essa série. Pois é. E aí, cabe
cabe aqui a gente fazer um comentário aqui, Dani. Eu só fico ansioso para ver, porque eu acho que se o Miami cair, ele vai cair atirando. Eu confio nos ajustes do Coach Spoelstra, mas eu quero te perguntar bem brevemente aqui, quem leva esse jogo 3 em Boston? Celtics leva esse jogo 3, o Celtics leva o jogo 4. Eu já posso dizer de antemão aqui que, pra mim, se o Heat tivesse ganho ontem, tá, os 2 jogos em casa pra abrir a série, eu até achava que teria série, tá? Achava real que podia ir a 7 jogos. Mas como já teve mando roubado, eu acho que o Celtics vai despachar essa série logo logo. Inclusive, com a derrota de ontem, cai-se o penúltimo time que mantinha-se invicto dentro de casa nos playoffs, que era o Miami Heat. O outro tá na outra chave, tá no oeste. Da final que a gente tem, Dani, Golden State Warriors e Dallas Mavericks no jogo 1 lá no Chase Center. Só a título, né, de informação aqui, né, a série do Heat e Celtics, o segundo jogo, o primeiro foi 118-107 pro Heat e o segundo foi 127-102 pro Boston Celtics. Aqui no oeste, Dani, a gente teve o primeiro jogo um certo vareio também, né, um atropelo do Golden State Warriors, que mostrou que conseguiu aproveitar o período de descanso para bater o surpreendente Dallas Mavericks por 112-87. Com todo respeito ao Mavs, eu acho que essa série é do Golden State to lose. E eu vou explicar o porquê. Eu acho que nos últimos anos na NBA existe um... Eu não sei, cara. Eu acho que o pessoal se esquece um pouco do que foi a dinastia do Golden State Warriors. O pessoal se esquece um pouco de quão bom foi esse time e quão bom era esse time antes mesmo do Kevin Durant. Eu acho que o pessoal se esquece um pouco do quão bom era esse time. E eu acho que após a saída do Durant, a reconstrução do Golden State Warriors foi perfeita. Se você voltar um pouco no tempo e se lembrar daquele time de 2015 do Golden State, o primeiro era Steph Curry, Klay Thompson, Harrison Barnes, Dre e o Andrew Bogut. Eram os 5 starters dele. A primeira Death Lineup, inclusive, só tirava o Bogut aí e botava o Andre Iguodala. Agora, se você for pensar, é um time que foi muito inteligente na reconstrução. Perdeu o Kevin Durant, mas não perdeu de graça. Conseguiu quem? Conseguiu D'Angelo Russell. D'Angelo Russell não encaixou muito bem no time do Warriors, e o Warriors já sabia também que tinha um Jordan Poole se desenvolvendo. O que ele fez? Despachou o D'Angelo Russell e conseguiu quem? Andrew Wiggins. O que o Andrew Wiggins faz nesse time de 2022 Golden State? Ele é a versão melhorada do Harrison Barnes. Tudo aquilo que a gente falava mal do Wiggins em Minnesota, a seleção de arremessos ruins, a defesa suspeita em muitos momentos, simplesmente essa troca de cenário fez muito bem pro Wiggins. Hoje ele é um cara que seleciona bem seus arremessos, hoje ele é um cara que defende bem e engajado praticamente o jogo inteiro. Então, assim, simplesmente o time continua com o Steph, continua com o Klay, claro que com uns anos a mais, umas lesões a mais no currículo, mas daí tem um jogador melhorado no Andrew Wiggins, o Dre, que pra mim continua no auge, continua regendo essa defesa. Eu acho que o Draymond Green é um dos jogadores mais underrated da história da NBA. E trocou o Andrew Bogut pelo Kevin Looney, que também faz um trabalho sujo muito bem feito. E aí vem do banco, aquele primeiro time tinha Shaun Livingston, tinha o Andrew Iguodala vindo do banco. Agora esse time do Golden State tem Otto Porter Jr. vindo muito bem do banco, tem um Jordan Poole vindo muito bem do banco. Então assim, cara, o jeito que o Warriors se remontou, e assim, isso tudo que a gente nem fala, que o James Wiseman, que foi a pick 2, nem joga. Kuminga, que foi uma pick de loteria, top 10, nem joga praticamente, ele é um reserva. Moses Moody, que foi outra pick de loteria, se não me engano, desse draft passado, também mal joga. Então, assim, porra, que reconstrução fantástica do Golden State para chegar nesse estágio e chegar para mim como favorito ao título, novamente. O Dani, você tinha já trazido esse teu começo de argumento aqui sobre o Warriors alguns dias para mim, e eu tava pensando nisso. Primeiro de tudo que essa daí eu cantei para você que o segredo da troca do D'Angelo Russell tava aí, no Andrew Wiggins. As picks eram filé mignon,
bom, né? Mas esse acompanhamento aí, o Arroz a Piemontese tá chamando tanta atenção quanto. Mas seguinte, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, a gente tava comentando sobre os Sixers e a ausência de alas, né? A ausência de wings na formação do elenco. Eu fiquei pensando, o Warriors soube como poucas franquias trabalhar, inclusive trabalhar com esses caras que têm pedigree, porque se a gente for olhar para trás, se eu falasse para você, Daniel Degrande, lá em 2015, que esse time do Warriors, que tinha acabado de ser campeão, em algum momento do futuro, ia ter a primeira escolha do draft do ano passado, o Andrew Wiggins, você ia achar que eu tava louco. Se eu falasse para você que o Otto Porter Jr. tava assumindo também um role com o Golden State Warriors, Otto Porter Jr., esse que tinha sido a terceira escolha overall num fraco draft de 2013, que era tido como um possível sound e reliable guy, um cara confiável e com um joguinho bem básico ali pra tua ala, tu não ia acreditar em mim. Se a gente fosse imaginar, né, no dia do draft, acho que, salvo engano, de 2015, que o Kevin Looney ia sobrar pro Golden State Warriors e eles iam transformar aquele ala, pivô, atlético, mas que a gente não sabia exatamente qual ia ser a designação. Ninguém sabia se ele jogava na 3 ou na 4, e de repente o Golden State transformou ele num 5, e num 5 eficiente, num 5 bom, num 5 que defende muito, que faz todo o trabalho sujo. Eu acho fantástico. Gostaria de ver, na realidade, uma final entre o Spoelstra, né, o Heat do Spoelstra e o Warriors do Kerr, porque são dois times que se adaptam muito bem ao que a série tá entregando, e são times que não têm medo de fazer mudanças antes mesmo dos jogos começarem. Eu adoro essa flexibilidade que o Steve Kerr tem de poder tirar um Jordan Poole do starting five, trazer ele do banco para ser, né, aquele poderio ofensivo vindo com a tua segunda unidade e startar o Looney para proteger o garrafão, deixando o Draymond Green um pouco mais livre para tentar marcar o Jalen Brunson onde ele fosse. Você falou do Andrew Wiggins aqui, o quanto que a gente não questionou a defesa do Wiggins no instinto dele lá em Minnesota, e quando eu vejo o Andrew Wiggins pressionando o Doncic a quadra inteira e vendo isso surtir efeito, o Tesouro teve 6-18, né? Arremessou 18 e só converteu 6. Foram 7 turnovers pro Luka Doncic, né? Quando você vê um Andrew Wiggins bem físico e com uma constante ajuda, hora do Kevin Looney, hora do próprio Draymond Green, e nunca de defensores mais fracos como o Steph e o Jordan Poole, eu penso que, ok, o Warriors tem um plano de jogo aqui pro Luka Doncic. Esses dias aí de descanso deram certo, Dani, foram 7 jogadores do Warriors em dígitos duplos. Passando um pouco pro lado do Mavs, que a gente já falou bastante do Golden State, tu falou que o Luka Doncic teve 7 turnovers, né? O Mavs vai precisar dessa bola aí para outros caras. Você sabe que marcação eles estão fazendo no Doncic? É a mesma marcação que o Golden State usou há anos atrás contra o Harden nas séries contra o Rock. A bunch of guys nele, marcação a quadra inteira, a pressão, é a mesma marcação que aconteceu anos atrás contra o James Harden na série contra o Rockets. Não vamos deixar ele ficar confortável. E isso, o Mavs vai precisar do Spencer Dinwiddie e vai precisar do Jalen Brunson, principalmente. Vai precisar que esses dois deem um step up no jogo deles, senão o jogo 2, que é hoje, né? Se não me engano, a gente tá gravando isso na sexta-feira. No jogo 2, cara, vai dar Golden State de novo. Vai ser difícil. E aí, Dani, você me fala, o Mavs vai precisar de alguém. Eu e você, a gente sempre gostou do Spencer Dinwiddie, mas eu entendo também que só o Spencer Dinwiddie, pro poderio ofensivo que o Golden State te apresenta, não é o suficiente. Você precisa do Jalen Brunson, e aí eu tô contigo aqui, como é que você vai conseguir ter um Jalen Brunson que, apesar de ter, Dani, pontuado relativamente ok, com 14 pontos no jogo 1, tu vê a dificuldade que ele teve em se livrar também na marcação, né? 37% da quadra só, errou as 5 bolas de 3 que ele tentou. E aí, assim, eu particularmente tenho que dar o braço a torcer pelo que o Jason Kidd está conseguindo extrair tanto do Red Bullock quanto do Dorian Finney-Smith, mas não é o poderio ofensivo que você precisa de fato, sabe? Então, Dani, eu vou dizer uma coisa pra você, essa série aqui pra mim, eu tô contigo também, é do Warriors pra perder. Título é do Warriors pra perder, pra ser bem sincero. Eu preciso que seja, Daniel Degrandes, eu preciso que seja. Meu querido, eu te agradeço aqui a participação nessa versão express dos jogos 1 e jogo 2 da série do Leste, e queria te pedir aqui, só pra gente fechar, Daniel Degrandes, vamos lá, quem é que leva o jogo 2 mais tarde? Golden State leva o jogo 2, e aí em Dallas eu preciso ver os ajustes. Eu acho que nesse jogo ainda leva Golden State. Vamos ver se o Jason Kidd já não traz ajuste pra esse jogo 2. Você já vai estar sabendo, provavelmente, se você não estiver ouvindo esse episódio no dia da publicação, você vai saber já
no dia seguinte o resultado, enquanto você escuta a gente aqui. E lembrando você que semana que vem a gente se encontra mais uma vez aqui no Pets e Regatas Podcast.